Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal e a mais uma emissão a acompanhar o Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, patrocinado pela editora Pitágoras. Portanto, neste vídeo vamos dar aqui uma vista de olhos às duas meias finais que terminaram, neste caso entre o Running Wild e o Ocran e entre o Filipe Coutinho e o Govir, e por acaso em ambas meias finais os jogadores escolheram os mesmos jogos, até na mesma ordem, Carcassonne, Welcome to e Azul. Portanto, vamos dar uma vista de olhos. Vamos começar pela meia-final do Filipe Coutinho e Govir e dar uma vista de olhos a estas partidas. Portanto, o primeiro jogo que eles selecionaram foi o Carcassonne e vamos dar aqui uma vista de olhos como aconteceu. Portanto, o Govir tinha mais experiência, só analisando pelo L nota-se que há uma grande diferença e se formos ver aqui as estatísticas, o Govir pontuou quase o dobro de pontos em cidades. Estradas, a diferença não é muito grande. Mais pontos também nos mosteiros, que é uma grande diferença. E nos campos empataram, portanto, mas no final ele jogou mais 4 meeples que o seu oponente, ou seja, conseguiu apanhar e recolher, portanto, isso permite ter mais ações e com mais ações pontuam mais vezes. Portanto, vamos dar uma vista de olhos como é que foi a partida do lado do Govir. Vamos começar aqui. Portanto, começa logo a conseguir fazer uma cidade logo ao início. E vamos dar aqui uma vista de olhos aqui ao que aconteceu durante a partida. Aqui um ataque por parte do Govir para impedir que esta cidade seja construída facilmente ou uma ameaça de ataque. Aqui são pontos rápidos no início. Já aqui um mosteiro, algo que o Govir aproveitou-se bastante neste jogo. Aqui mais uma cidade, é algo que durante o jogo vai-se ver a fazer algumas vezes. Mais um mosteiro, portanto aqui, e principalmente no início, consegue fechar aqui estes setores rapidamente. Aqui uma cidade para o Filipe, para já um bocadinho empatado, mas há aqui esta ameaça de unir estas duas cidades. E vai haver aqui um grande trabalho por parte do Filipe em crescer esta cidade para este lado durante o jogo. E o Elvir aproveita-se e une nesta cidade, nem chega nunca chega a ser concluída, mas pronto. Aqui o mosteiro e recolhe o Meeple, 9 pontos. Aqui nos campos, eles terminam os campos empatados no jogo. Neste momento está o Govir a ganhar, mas aqui o Filipe reage logo automaticamente. Ou seja, está aqui a haver um empenho desta cidade por parte do Filipe, mas uma peça aqui stun facilmente e todas estas peças, este trabalho que ele teve é prejudicado. Houve aqui um tal que o Filipe colocou cá em baixo, mas acho que de certa maneira ajudou o ouvir. Portanto, aqui o Filipe mete esta peça, podia ter posto aqui um meeple, mas faz com que este setor fique fechado e o Govir aproveita-se de fazer esta curva, sacou uma curva e conseguiu fechar. Aqui pontos rápidos, mas já começa-se a notar aqui alguma diferença pontual. Mais uma cidade, mais pontos fáceis. Aqui fecha isto, mas infelizmente tem de fechar aqui e esse vai ser o problema neste caso, porque é muito. O Filipe investiu muito nesta cidade sem que garantisse que ela não seria atacada por parte do seu oponente. Aqui o Filipe mete isto por causa da rua, mas automaticamente dá-lhe logo uma cidade também ao Govir, mais uns pontos. Portanto, houve aqui várias jogadas a aproveitar por parte do Govir no jogo. Aqui mais os pontos rápidos de
rua. Mas neste caso também o governo tinha alguma vantagem, a sua experiência, ele saber as peças que faltavam, ajuda se calhar a fazer as corretas decisões no jogo. Aqui já não interessa ao Govir meter um meeple no mosteiro, já estão mesmo nas últimas peças. Daqui um meeple. Mais uns pontos fáceis, portanto algo que verificou-se muito dele conseguir fechar várias cidades neste jogo. E aqui existe... Vou parar aqui um bocadinho para reduzir, portanto, aqui neste caso já estão mesmo na última peça. Acho que pode colocar um seguidor lá por aqui na rua, provavelmente para apontar mais uns pontinhos no máximo. Não há aqui muito que se diga, portanto, eles estão empatados aqui em termos de farmers no jogo. Portanto, este farmer aqui, este estão aqui a anular-se um ao outro. Estes dois também se anulam um ao outro. E este aqui também se anula um ao outro. Portanto, não há aqui ninguém a ter mais pontos com os farmers. Eles conseguem se anular. Foi uma questão mais do Govir conseguir mais pontos ao longo do jogo das cidades. Aqui houve aqui um grande trabalho por parte do Filipe, mas que depois esta peça permitiu ao Govir unir a cidade, mas mesmo que não tivesse unido, mesmo que não tivesse encontrado a peça que precisava, a vantagem pontual não era um bocadinho mais reduzida, mas mesmo assim era muito para o Filipe recuperar este jogo. Pronto, 130, 89. Portanto, esta foi o primeiro jogo da meia-final. Vamos dar aqui uma vista de olhos aqui ao Welcome To. Ver o que é que aconteceu. Também do lado aqui do Govir. Portanto, tem aqui, portanto, neste jogo, os objetivos têm aqui ruas de 3 e 4 de casas. Portanto, esse será o enfoque dos jogadores. Este do bis é um dos objetivos mais complicados e muitas vezes os jogadores abdicam de tentar jogar para isso, porque fazer 5 bis significa que vão perder 12 pontos e em contrapartida ganham 8. Mas é uma forma, é um investimento, ou apostam desde o início, ou então querem acabar o jogo rapidamente e tentar fechar as outras coisas que o bis aproveita porque mete mais uma casa, mas também podem ter o azar de não verem o bis no jogo. Portanto, é sempre muito complicado. Portanto, vamos dar aqui uma vista de olhos. Portanto, ruas 3 e 4, vamos ver o que é que cada um jogador faz neste jogo. Portanto, o Guilherme começa a apostar na primeira rua e já está aqui a apostar aqui 4 casas aqui e provavelmente vai fazer uma de 3 aqui e outra de 3 aqui, já para fazer aqui o 3-3-4. Pronto. Aqui está mesmo, o seu enfoque é fazer a primeira rua e tentar o primeiro objetivo de 3, 4. Vamos ver o que é que faz. Faz o 5, está a tentar fechar aqui e aposta aqui em desenvolver as 3, de casas 3, porque até são aquelas que vão ter mais pontos. Portanto, é também o segundo objetivo é o mais importante, porque é aquele que tem a maior diferença de pontos, é 5 pontos. Portanto, é talvez aquele que é mais importante de fazer de início. Este aqui é uma diferença de 4, não é tão importante. E o primeiro é claramente, os jogadores já não ainda não fizeram nenhum bis e nesta altura já havia algumas cartas, pelo menos 2 ou 3. É improvável que venham a apostar a fazer bis no resto do jogo. Aqui mais um. Portanto, aqui está muito perto. Ele aproveita a primeira rotunda e a rotunda aqui porque ele
quando mete aqui o 6 e o 9, claramente não iria ter aqui números, casas suficientes para pôr do 5 até ao 1. Ele já está aqui a apostar que vai pôr aqui números baixos e aqui números podem ir daqui desta casa até esta, podem ir da 1 a 15, podem recomeçar a numeração, mas já está aqui a fazer uma cerca para ser 4 e tem aqui 1, 2, 3, pode pôr aqui uma cerca aqui e outra que faz 2 setores de 3. Portanto, a aposta do Govir neste jogo vai ser a rua de cima e a rua do meio. A rua de baixo é só para números que se calhar ele não consegue colocar, mas ele vai tentar fechar estes setores o mais rapidamente para tentar fechar estes objetivos. No lado do Filipe, também há aqui uma aposta de um 4 e depois 3-3, mas já espalhou muito os seus números em várias casas, o que faz com que esteja um bocadinho mais atrasado, enquanto o Guilherme só precisa de 3 números para fechar aqui a rua de cima e uma cerca. O Filipe ainda está muito atrasado para cumprir esse objetivo. Portanto, vamos dar aqui uma vista, vamos continuar. E ele faz aqui uma cerca, portanto já tem, só faltam agora é preencher aqueles 3 números e está concluído. Pelo menos o segundo objetivo. Aqui ele já fechou todas as ruas de 3, já estão a dar 6 pontos. Ele já tem uma, mas vai ter várias. Já tem uma, mas em princípio pelo menos 3 vai ter, se não mais. E já está a começar a fazer aquelas de 4, que também em princípio vai ter pelo menos 2, ou talvez mais, depende da rua de baixo. Do lado do Filipe, também ele começou a apostar com as ruas de 4 primeiro. Ele, aqui ainda não há. Também já está aqui a apostar na rua do meio e tem um 4-4-3 e aqui um 3-4-3. Portanto, a rua de baixo provavelmente vai ter de pôr uma rotunda porque já tem aqui um 9, mas começa a ser. Está um bocadinho atrasado em relação ao seu oponente. Vamos continuar. Aqui o Guilherme podia ter posto aqui o 4 aqui, mas ele se calhar criou uma situação de parque. Não entendi muito bem esta jogada, mas se calhar queria um parque, queria ter as suas opções. Aqui mete um 17 para ter manobra. Fecha aqui, já tem. Portanto, ele neste momento não precisa de mais cercas, pelo menos nas ruas do meio de cima, só não é agora, não são as cartas mais importantes para ele. Aqui o Filipe faz aqui um bis. Não, fez uma rotunda cá em baixo em que faz um setor de 4. Depois tem 1, 2, 3. Pode ter que fechar aqui uma cerca para ter um 4x3. Portanto, vamos ver o que é que ele faz. Mas está mais espalhado que no caso do Govir. Mais um parque, são muitos pontos. Os parques é sempre uma das melhores cartas para se pôr. E o Filipe faz o primeiro objetivo, que é o objetivo cá de baixo. Só que, pronto, faz este, mas é aquele que dá menos pontos. É uma diferença de 4 pontos, enquanto o segundo são 5 pontos. Mas deu prioridade a esse objetivo, embora o Guilherme agora está à vontade para tentar completar o resto. Portanto, aqui pode fazer agora aqui o 15 e completa aqui mais um parque. Penso que ele vai pôr na casa de cima.
E ainda pode aproveitar aqui um parque se quiser no 7 para... Não, por acaso faz um 4. Portanto, ele aqui vai escolher o objetivo do segundo, que é aquele que dá mais pontos. E não tem pressa em relação ao outro. Portanto, continuar, cada um tem um objetivo. Claramente o primeiro não vai ser cumprido, portanto eles vão acabar por não terem manobra em pôr casas. Esse vai ser o principal fator, ou conseguirem fechar todas as casas do jogo. Portanto, o Guilherme ainda tem muita manobra ao não estar a colocar casas cá em baixo. Aqui foi ele retrocedeu aqui numa jogada. Enquanto o Filipe já está mais preso em termos de números. Ainda não muito, mas ao ter casas já cá em baixo faz com que as últimas jogadas comecem a ser mais complicadas. Aqui um 7, fecha mais um par. Só precisa agora, se conseguir agora um número de par alto, consegue fechar esta rua, que são muitos pontos também. Aqui uma piscina, portanto, logo aqui a pôr um 8 significa que vai pôr aqui uma rotunda aqui a meio. Podia também ter posto aqui a rotunda, o 8 talvez aqui, mas se calhar não quis restringir em ter depois em procurar números muito baixos, portanto foi uma opção. Aqui o 6 é um parque de provavelmente não coloca cá atrás, ok. Aqui é outro parque essencial que garante a pontuação máxima da rua. Aqui é uma rotunda. Já não tem mais rotundas possíveis, são pontos negativos, mas ele faz aqui um 4, um 3 e outro 4. Portanto, para o resto do jogo já não querem mais cercas, agora é só começar a tentar meter os seus números nas casas certas. Ele ainda precisa daqui a um 4, aqui um número aqui alto, mas ele não queria aqui para o 13 porque não tinha benefício. Aqui aproveita e faz mais um par, que isto e se conseguir mais dois, obtém a pontuação máxima. Aqui o lado do Filipe, nota-se que já usou 2 bis, mas agora nesta altura do jogo já é impossível fazer o resto. Ele ao preencher tantas casas, neste momento ele precisa de um 4, se dividir precisa de 2 3, que é o que falta a ele. Tem aqui um 3, portanto ele precisa de pôr aqui uma cerca, aqui, pelo menos, para fazer o setor de 3, que assim faz a pontuação de 7 pontos. Portanto, e aqui o Guilherme consegue completar o terceiro objetivo. Aqui uma cerca, presumo que o 10 infelizmente pode pôr aqui o número 10 e fechar a cerca que lhe falta. Exatamente, ele mete a cerca, fecha e dá mais pontos.
Só que agora está muito restringido. Só pode. Bem, não está muito. Porque ele precisa de um número alto aqui, outro número alto aqui, aqui pode ter um número baixo. Portanto, e... Mas só tem 3 casas. O Guilherme tem 4 casas. Os bis, apostar nos bis provocou com que, por exemplo, agora o Guilherme não consegue colocar nenhuma carta em jogo. Portanto, aqui o Fui passa para a frente. Tem aqui uma pequena vantagem. A questão é se ele consegue agora, até ao final, ele pôs aqui o 6. Se ele consegue encontrar um número que seja ou 11 ou mais que 11 para fechar estes dois setores. E nestas últimas duas jogadas que o Guilherme saca aqui um número perfeito. Não é um número só perfeito, é a habilidade do parque. Portanto, ele ganha aqui 10 pontos de uma só vez e passa para a liderança. O Filipe não tem número, vai ter de passar, infelizmente para ele. Aqui também 8, 10, 10 o Filipe não consegue jogar, que é uma pena para ele. Embora também acho que o Guilherme também não pode jogar. Portanto, e sai agora um 3, um 6 e um 8. E o Guilherme pode jogar aqui um 3, mas o Filipe não consegue jogar, por isso é o fim do jogo. É questão que se tivesse sacado, por exemplo, um número alto, que poderia ter sacado um número alto, mesmo assim, se calhar uma destas setas podia desenvolver e dar 3 pontos, podia dar 4 pontos pelos 3 e tinha alguns. Podia ter crescido um bocado. Aqui houve uma situação que não tinha reparado. O Filipe não pôs a cerca aqui para fechar este setor e fazer o segundo objetivo e ganhar 7 pontos. Isto teve um grande impacto no fim do jogo. Se ele não cumpriu, que o Filipe perde uns pontos, mas tinha ficado um bocadinho mais esperto, mas no final teve o azar de não sair um número alto, porque se ele tivesse sacado um número alto, tinha feito mais 7 pontos do objetivo do segundo objetivo, não tinha perdido aqui 5 pontos logo de uma só vez com esta jogada. Mas pronto, é a vida do jogo. Portanto, neste caso aqui o Guilherme já passou à final e vamos aqui ver só aqui muito rapidamente o jogo do azul, ver o que é que aconteceu. Aqui também o Guilherme ganha, o Govir ganha o jogo por 10 pontos. Aqui o Filipe era o primeiro jogador, portanto aqui a apostar aqui na coluna do meio com os apanhados amarelos. Eu fui para apostar aqui nesta linha, na segunda linha. Portanto, infelizmente, para quem vê replays do azul, os jogadores estão várias vezes a anular as suas jogadas e aí nós vemos essas jogadas. Portanto, aqui fecham 3 peças, pronto, não era um DM, mas compensa mais. Nota-se aqui uma coisa, o Guilherme já foi buscar o primeiro jogador, algo que nas jogadas seguintes é algo que ele faz porque dá mais manobra, ele ao longo do jogo e ter de ser primeiro é muito importante. Aqui rouba as duas peças azuis, garante que o seu oponente não vai cumprir este objetivo porque ele vai apanhar uma destas azuis nesta ronda. Aqui
apanhou várias peças pretas, mas é porque não quer ter ido para uma ronda seguinte com tanta peça ainda por concluir. Portanto, aqui estas peças amarelas de certeza que vão para o flip. O Guilherme não consegue, não vai pagar tantos pontos negativos de uma só vez. Portanto, ele vai apanhar azul e o flip apanha estas amarelas. Mas começa a haver aqui. Para já ainda não há uma grande diferença, mas está 8-9. Mas o jogo ainda está bastante empatado, porque se o Filipe conseguir jogar para o meio, começa a pontuar fazer muitos pontos na colocação das peças. Portanto, aqui avançar. Aqui está a faltar ao jogo do Filipe as peças do meio, que retira muito. Ele ao colocar estas peças do preto está-lhe a retirar muitos pontos. Não está a ganhar tanto. Agora, aqui é uma jogada interessante. Se o. Se o. O problema é as peças das vermelhas, que não dá para mandar. As peças vermelhas não estão cá fora. Portanto, aqui o Filipe acho que é uma jogada incorreta, porque o Guilherme vai apanhar estas duas vermelhas. Portanto, não está a dar mais pontos negativos, só está a apanhar dois. Se apanhar as quatro e estes amarelos não estão a fazer nada por ele. Estão a estragar a sua jogada, a queimar um bocadinho a sua jogada aqui. E poderia talvez ter feito aqui, unir esta peça aqui, mas ele está aqui a focar-se em querer fazer a linha, porque ele vai apanhar o vermelho para fazer esta coluna. Mas pronto, é uma opção. Mas ainda assim, o que está-lhe a faltar são as peças do meio. As peças do meio são muito importantes. E ele, ao não ter estas peças unidas com estas, quando ele vai estar a pôr as peças nas extremidades, está a perder muitos pontos. Portanto, aqui o Guilherme apanha 2 pontos negativos, não é muito. E aqui o Filipe faz aqui mais um nesta coluna. Começa a trabalhar para esta coluna aqui. Mas portanto, mais ou menos empatados. Mas aqui a primeira jogada do Filipe é apanhar as 3 peças pretas. Presumo eu para tentar bloquear o Guilherme de fechar agora o setor cá de baixo. O Guilherme apanha as pretas, só que será que o Filipe apanha? Não, ele não vai apanhar a preta para bloquear e apanhar um ponto negativo. Portanto, ele quer as amarelas. Aqui começa a trabalhar para o meio. E aqui fecha esta coluna aqui também. Aqui o Guilherme a pensar um bocado. Quer fechar esta coluna. Eu por acaso estava a achar estranho. Esta peça não era urgente, mas ele se calhar não queria que a peça ficasse no meio. Aqui o Guilherme aproveita-se e vai apanhar esta que começa a fechar este setor, dá-lhe muitos pontos, para além do amarelo. O branco também está a dar aqui bastantes pontos. Aqui é um início de trabalho que já estão quase no final. Não sei se há muitas peças vermelhas para a última ronda. Pronto.
Uh, o Filipe consegue o primeiro lugar na próxima jogada, mas olhem a organização que o Guilherme tem neste momento. Houve aqui um grande salto agora pontual face ao seu oponente. E isto é muito graças à linha do meio, porque ele agora começa a unir, a colocar as peças das extremidades e começa a pontuar mais pontos, enquanto o seu oponente, ao não ter a linha do meio, quando coloca aqui uma peça deste lado ou deste lado, tira aqui 2 pontos, não é suficiente. Precisava do azul, o azul era mais importante, é por isso é que os jogadores focam muito na linha do meio. Portanto, o Filipe tem aqui uma circunstância. Só há 4 peças vermelhas. E ele vai apanhar a preta. Que eu não percebo a jogada. Que presumo que é para impedir o Guilherme de fechar a linha, mas acho que teria sido mais importante apanhar as. Embora aqui já a diferença é grande, mas apanhar a linha, as duas vermelhas, talvez tivesse sido mais importante. De algo que o Guilherme faz. Impede. Porque a coluna são 7 pontos. O oponente, ao deixar isto, era mais importante do que estar a apanhar uma preta para bloquear o seu oponente. Portanto, aqui fazia as duas e tinha sempre a vermelha. Portanto, aqui acho que ou foi um erro tático, mas não foi a melhor jogada. Aqui a vermelha, pronto. Aqui o jogo já está mais que decidido, já fechou, já é o final do jogo, exatamente agora com as brancas desta linha, mas as colunas valem mais, portanto, não. Acho que houve aqui um erro ao sacar a peça e se calhar confirmou e não reparou que devia ter apanhado as duas vermelhas e com as duas vermelhas que tinha apanhado a outra vermelha iria sempre apanhar, obrigava também o Golvir a ir apanhar a primeira vermelha. Ele não iria ter urgência de ir já apanhar a preta logo no início do jogo. Portanto, acho que aí foi um erro um pouco tático. Portanto, aqui já estão mais numa parte final, já sem muitas jogadas possíveis. E aqui é a última jogada. Portanto, aqui 6 pontos, 7 pontos. Mas, por exemplo, o Guilherme faz aqui 7 e 6 de uma só vez. Perde 8, mas já tinha a compensação de ter mais pontos. Mas aqui o faltar aqui esta coluna, que seria mais 7 pontos para o Filipe, podia ter sido importante. Era sempre difícil porque acho que a vermelha ia ser sempre bloqueada ao ouvir, portanto ele não iria deixar aqui a vermelha para o Filipe fazer cá em cima. Portanto, esta foi a partida foi a meia final entre o Filipe e o Golvir. Vou fazer aqui uma pausa e vou fazer já aqui outro vídeo imediatamente para analisar Running Wild e a final do Warcraft. Portanto, espero que tenham gostado da análise desta partida e vamos já à próxima. Tchau, até logo.